Após os eventos anteriores, ao mesmo tempo que Uchi e Yotsuha conversavam, de repente seus colegas aparecem chamando por ele. E na maior cara lavada, eles simplesmente se desculpam por ter feito bullying com ele até agora. Uchi fica confuso ao ouvir aquilo tão de repente, e os seus colegas falam que estavam sendo manipulados por Yamato até pouco tempo atrás, mas que na reunião de agora a pouco todos eles se juntaram para derrubar ele e seus planos. E assim um dos caras de pau fala que Uchi deveria perdoá-los justamente por isso, até que uma das garotas fala que eles eram irritantes, e a outra fala que Uchi deveria fazer questão de cobrar deles todos os seus livros e materiais que eles tinham estragado até agora. Mas em pensamentos, Uchi fala que não queria nada disso. Ele não queria ter que usar livros ou materiais comprados por essas pessoas. Uchi ainda nem conseguia entender essa tentativa de perdão deles, mas uma coisa era certa: ele não quer ter que se envolver novamente com nenhum deles. E então, pegando na mão de Yotsuha, Uchi pede para eles somente não fazerem mais aquilo e deixarem ele viver sua vida escolar em paz junto dela, e que se eles puderem fazer isso, ele irá deixar pra lá tudo que rolou até agora. Seus colegas sem jeito respondem que farão isso e deixarão ele em paz, afinal tudo aquilo foi culpa de Yamato. E ao mesmo tempo que eles falavam não ser pessoas más, Yotsuha responde em pensamentos que eles são sim pessoas malignas, pois eles também ajudaram a causar o fim da existência de Uchi. Mas estava tudo bem, pois agora ela será capaz de usar todos eles como peões para fazer Uchi feliz. O mais importante é que agora esses garotos irão parar de fazer bullying com ele. E com isso, tanto Yamato quanto seus planos e ações foram finalmente esmagados. E como ela tinha previsto, a reunião na classe foi a melhor forma de acabar com ele. Após isso, Yotsuha fala para Uchi que precisava fazer algo e então sai da sala. E no terraço da escola, em um lugar escondido, ela decide pegar o celular de Yamato para olhar. Agora ela precisava expor o cúmplice dele. Dessa maneira, ela começa a olhar com quem Yamato estava falando por mensagens até agora. E quando ela finalmente acha a conversa dele com uma pessoa misteriosa, Yotsuha entra em choque. Essa pessoa que conversava com ele usava o nome de Trevo de 4 Folhas. Isso faz ela começar a se questionar se por acaso essa pessoa estaria de alguma forma relacionada a ela ou somente estaria zombando com a cara dela. Yotsuha não conseguia entender o que estava acontecendo, e desse modo ela continuou olhando as mensagens de Yamato com essa pessoa, e era como ela esperava. Até agora Yamato vinha seguindo todas as instruções dessa pessoa misteriosa. Todas as ações tomadas por ele no passado estavam listadas nessas mensagens. Desde o momento em que tudo começou, até mesmo quando Yamato começou a espalhar rumores sobre Uchi na escola, fazendo seus colegas se sentirem inferiores a ele. E após isso, os posts se fazendo passar por Uchi zombando de seus colegas e assim fazendo ele começar a sofrer bullying. Tudo isso foi parte do plano dessa pessoa misteriosa, usando manipulação estratégica e psicologia humana. E era como Yotsuha já imaginava, e essa pessoa não é alguém ordinária. E que aconteceu o que ela mais temia. E mesmo após todo o trabalho que ela teve para eliminar Yamato, ele não passava de uma simples marionete. Enquanto continuava olhando as mensagens, Yotsuha nota que pelo jeito nem Yamato sabia da identidade dessa pessoa. Até que ela se depara com uma mensagem onde essa pessoa fala que seu objetivo é fazer Uchi acabar com a própria existência. E ver isso faz Yotsuha ficar furiosa. E assim ela fala que precisa descobrir logo a verdadeira identidade desse infeliz. E enquanto seu relógio fazia barulhos estranhos, Yotsuha então fala consigo mesma que como Yamato nem sabia da identidade dessa pessoa, voltar novamente no tempo e investigá-lo seria sem sentido. Mas como ela conseguiu essas informações agora, tudo o que restava era seguir em frente. Pois se ela pedir ajuda para aquela garota, ela conseguirá talvez rastrear essa pessoa. Quando eles eram crianças, Yotsuha estava sempre com Uchi, é claro, mas tinha mais uma pessoa, aquela garota que estava sempre junto com eles. Após a aula em um parque, Yotsuha encontra a garota chamada Fu, que ao vê-la abre um sorriso de felicidade. Yotsuha então imediatamente abraça ela, dizendo que fazia muito tempo que elas não se viam, e Fu responde que estava muito feliz em vê-la. Até que Fu então revela que estava tão ansiosa para ver Yotsuha que acabou hackeando as câmeras de seu dormitório para assim conseguir escapar e poder se encontrar com ela. Ao ouvir isso, Yotsuha pede desculpas por pedir para ela se encontrar então de repente, e assim ela revela que precisa da ajuda de Fu para fazer Uchi feliz. Ouvindo o nome de Uchi, Fu imediatamente concorda, falando que fará o que for necessário. Essa era a melhor amiga de Yotsuha, aquela que sempre a ajudou nessas várias e várias vezes que ela teve que voltar no tempo. Fu sempre foi uma garota muito inteligente. Todos na sala elogiavam ela, dizendo que ela devia ter puxado a genética de seu pai, que é um importante estudioso estrangeiro. E enquanto Yotsuha ficava intrigada com a palavra genética, Fu abraça ela, falando que os pais de Yotsuha provavelmente são super fofos, adoráveis e macios. Yotsuha então pergunta se isso queria dizer que ela também é fofa e macia, e Fu responde que sim, perguntando se Uchi também concordava com isso. Uchi logo fica corado e sem jeito, mas responde que também achava ela fofa, e ao ouvir isso, os olhos de Yotsuha começam a brilhar de alegria, e então ela solta um grito de felicidade por Uchi ter elogiado ela. Fu sempre foi uma criança inteligente e gentil que sempre trouxe sorrisos para eles. Voltando ao presente, Fu fica incrédula que tudo isso estava acontecendo com Uchi,
Uichi, já que é a primeira vez que ela ouve sobre isso. E assim Fu revela que desde o fundamental ela tem estudado em um internato privado e que por conta disso ela perdeu o contato com os colegas do primário. Foi por isso que ela não foi capaz de notar o que estava acontecendo. Saber que Uichi sofria bullying na escola e está passando por uma situação completamente tóxica em casa faz Fu falar que tudo isso era muito triste. E então ela pergunta qual era o motivo de um cara tão legal quanto Uichi ter que passar por tudo isso. E assim ela fala que nesse caso elas precisam garantir que ele seja feliz novamente. E enquanto Yotsuha concordava com Fu, ela fala em pensamentos que Fu ajudará ela e que será da mesma forma que as outras vezes que ela precisou. Desse modo, vemos a Yotsuha do passado, mostrando seu celular e dizendo ter descoberto algumas mensagens. E então ela fala que alguém incitou o bullying na escola, mas ela não conseguia descobrir quem foi. Fu então responde para Yotsuha deixar isso para ela, pois conversas anônimas nunca são realmente anônimas para ela. E algum tempo depois, Fu revela que após analisar os dados das mensagens, ela descobriu que a pessoa por trás dessas mensagens anônimas era Yamato. E foi dessa forma que a Yotsuha do passado descobriu que ele estava por trás do sofrimento de Uichi na escola. Novamente no presente, Yotsuha dessa vez pede para que Fu encontre a pessoa misteriosa. E então Yotsuha fala que essa pessoa é a mente por trás de tudo que Uichi vem sofrendo. E assim ela fala também que acredita que Fu certamente conseguirá descobrir informações dessa pessoa. Yotsuha fala em pensamentos que gostaria de pedir ajuda para Fu na época dos posts fakes, mas como eles foram apagados fazia muito tempo, não tinha mais como obter informações deles. Mas agora com esse celular em mãos, ela tem certeza de que será possível. Encarando aquele celular por um momento, Fu responde que era o esperado de uma hacker gênio como ela. E então, sorrindo, ela responde que consegue fazer isso, e que se ela analisar os dados, ela provavelmente poderá descobrir quem é o dono daquela conta. Afinal de tudo, ela é uma garota prodígio. Yotsuha fica feliz ao ouvir sua resposta confiante, até que Fu fala que isso poderá levar algum tempo, deixando Yotsuha aflita por um momento, e então respondendo que precisa disso o mais rápido que ela puder. Fu responde que dará seu melhor, e mudando de assunto, ela fala que era surpreendente que aquele Yamato fosse o mandante de todo o bullying que Uichi sofreu. E assim ela fala que como Yotsuha vem trabalhando tanto para ajudar Uichi, isso só mostrava o quanto ela deve amá-lo. E Yotsuha imediatamente responde sorrindo que o ama muito, mas ficando com uma expressão séria, ela fala que isso não era tudo. E quando Fu fica confusa, Yotsuha fala que fazer Uichi feliz é um meio dela poder se redimir de seus pecados contra ele. Afinal, ela também foi responsável por Uichi ter acabado com sua própria existência. Ao ouvir aquilo, Fu fica completamente confusa, até que Yotsuha volta a sorrir, pedindo desculpas por falar coisas tão estranhas. Após isso, Yotsuha novamente se desculpa por ter entrado em contato com Fu tão de repente, mas falando que realmente precisa de sua força nesse caso, e pedindo para que ela consiga descobrir a identidade dessa pessoa misteriosa o mais rápido possível. Ao ouvir tudo isso, Fu responde que Yotsuha não precisava se sobrecarregar fazendo tudo sozinha, pois ela também quer ver Uichi feliz, mas mais do que isso, ela quer que Yotsuha seja feliz também. E segurando a mão dela, Fu pede para que ela fale sempre que precisar de ajuda com algo. Mesmo que seja somente para conversar, ela estará sempre ali por ela, e Yotsuha não precisava esconder nada, nem se conter perto dela. Ao ouvir essas palavras, Yotsuha dá um sorriso e agradece, mas ao se virar, esse sorriso logo se desfaz. E em pensamentos ela fala que se ela não fizer tudo sozinha, ela não será capaz de fazer Uichi ser verdadeiramente feliz. Num outro dia, enquanto caminhavam para casa, Yotsuha e Uichi são pegos de surpresa por uma chuva repentina. E ao mesmo tempo que corriam, Yotsuha se desculpa, pois foi tudo culpa dela por ficar parando o tempo todo para fazer outras coisas. Uichi responde que ela não precisava se desculpar, pois ele também havia se divertido bastante. E chegando num parque, eles decidem se abrigar da chuva entrando em uma estrutura. E enquanto Uichi tirava seu casaco, Yotsuha reclamava por estar totalmente encharcada. E olhando para ela, ele começa a pensar que ela deveria estar com frio. E assim ele lembra de quando ela o abraçou há algum tempo e do calor que ele sentiu naquele momento. A situação agora poderia ser diferente, mas mesmo assim, como forma de retribuição, dessa vez Uichi é quem toma a iniciativa, envolvendo ela em seus braços para dessa forma aquecê-la. Ao ser abraçada, Yotsuha imediatamente fica corada e em pânico. Vendo sua reação, Uichi se desculpa por ter pegado ela de surpresa e pergunta se por acaso ela não gostou daquilo. Mas Yotsuha responde que apenas ficou muito surpresa com aquilo, que de maneira alguma ela teria desgostado de seu abraço, pois ele já deveria estar bem ciente de que ela realmente o ama. E ao mesmo tempo que ela se esfregava nele, Uichi fala que ela estava certa. E novamente abraçando ela, Uichi fala que também ama Yotsuha. Ela fica sem palavras, mas seu coração estava a milhão. Ela ainda não conseguia se acostumar com ele demonstrando tanto afeto, e seu coração quase não aguentava de tanta emoção. Lembrando de suas ações passadas, Yotsuha fala em pensamentos que por conta de ter sido traído várias vezes por todos ao seu redor, Uichi acabou desenvolvendo uma certa ansiedade em volta dela, imaginando que ela também o abandonaria, mas que ela conseguiu resolver esse problema com aquele beijo que ela deu nele naquele dia. E dessa forma, aquilo fez com que Uichi ficasse cada vez mais à vontade e assertivo com ela, fazendo Yotsuha perder sua compostura, já que até agora sempre foi ela
ela quem tomou a iniciativa. E enquanto ela tremia de vergonha, o Uchi acaba pensando que na verdade ela ainda estava com frio. E assim ele chega ainda mais perto dela, fazendo Yotsuha falar em pensamentos que mesmo ficando com vergonha, ela gostava muito da sensação calorosa que o Uchi passava para ela. E ao mesmo tempo que ela pensava, o Uchi acaba notando seu relógio peculiar, ficando curioso por ela estar usando aquele tipo de relógio. E então ele fala que era um relógio muito bonito, e acaba achando intrigante aquele trevo de 4 folhas colocado nele. Dessa forma, Yotsuha pergunta se ele não lembrava que esse trevo foi o que ele deu para ela quando eles eram crianças. O Uchi fica pensativo por um momento, mas logo se lembra daquilo, e então fica surpreso por ela ter conseguido guardá-lo até agora. Yotsuha feliz responde que esse trevo sempre esteve com ela, e o Uchi fala que isso era um pouco embaraçoso, já que foi um presente de criança. Até que ele nota algo estranho no relógio, e assim ele pergunta se ela não achava aquela marcação de tempo e o movimento dos ponteiros meio estranhas. E Yotsuha, com uma expressão séria, responde que sim, mas que é por conta daquele ser um relógio bem antigo, e que às vezes ele até mesmo para de funcionar, causando assim alguns problemas para ela. E enquanto o Uchi ficava confuso do porquê ela usar aquele relógio defeituoso, Yotsuha fala em pensamentos que estava tudo bem, pois agora ela não precisará depender tanto de seu relógio, já que para seu novo plano ela possui toda a experiência necessária. E mesmo sem a ajuda do relógio, ela conseguirá eliminar as fontes de toda a tristeza de Uchi. Até mesmo esse abrigo para a chuva em que eles estão agora era parte de seu plano. E desse modo, entrando em ação, Yotsuha menciona que o próximo dia será sábado, e então ela pergunta se poderia ir até a casa dele para eles se divertirem. E ao mesmo tempo em que ela falava em pensamentos que a família dele é o seu próximo alvo, Yotsuha menciona que mesmo ela pedindo para visitá-lo da forma correta, o fato era que até agora ela tem invadido o quarto dele quase todas as manhãs. Por outro lado, na casa de Uchi, vemos a mãe dele furiosa, pois as roupas que estavam no varal acabaram ficando completamente molhadas pela chuva. Dessa forma, ela começa a gritar o nome de Uchi, mas ao ver que não tinha nenhuma resposta, ela nota que ele ainda nem tinha voltado para casa. E assim ela fala em pensamentos que Uchi pode ter desenvolvido alguma neurose, e que ela odiaria se por algum motivo ele ficasse estranho também, pois desse modo ninguém mais naquela casa entenderia ela. E então ela começa a pensar que talvez seria melhor maneirar o modo com que ela fala com ele. Mas enquanto ela pensava, a irmã mais velha de Uchi sai de seu quarto pegando um pacote e murmurando coisas. E então vemos um flashback dessa manhã onde é revelado que foi Yotsuha quem deixou esse pacote na porta do quarto dela. E voltando para o momento atual, a mãe de Uchi chama o nome de sua filha, perguntando por que ela não recolheu a roupa se ela estava em casa esse tempo todo. E começando a gritar, ela fala que tanto ela quanto Uchi têm passado por momentos difíceis, e que por outro lado sua filha Utako, mesmo já tendo 20 anos, nem sequer trabalha, então ela poderia pelo menos ajudar em casa. Mas ao ouvir aquilo, Utako faz uma expressão emburrada, e enquanto ela se virava e voltava para seu quarto, sua mãe fala que ela sempre age dessa forma mal-humorada, e que era para ela parar com isso de uma vez. E então ela fala que sempre dizia isso para Uchi, mas que sua filha também precisava entender que ela tem se esforçado muito. Mas Utako a ignora completamente e deixa sua mãe falando sozinha. E em seu quarto totalmente sujo, ela senta em frente ao PC, e em algum chat ela começa a contar para alguém sobre o confronto que acabou de ter com sua mãe. E enquanto ela escrevia e comia seus salgadinhos, essa pessoa respondia a ela. E assim é revelado que a pessoa com quem o Utako está conversando é a mente por trás de tudo que aconteceu com o Uchi até agora. No passado, Uchi e Utako jogavam videogame juntos. Ele sempre parabenizava ela por ser boa em jogos, e isso fazia ela querer se mostrar ainda mais para ele. E enquanto ela estava ansiosa para eles jogarem mais, Uchi fala que teria que parar, pois estava na hora de estudar. E com um sorrisão no rosto, ele fala que precisava estudar muito para se tornar um veterinário no futuro. Mas sua irmã não parecia gostar muito dessa atitude dele, falando que Uchi era muito ambicioso. Ela não gostava de se esforçar em nada e nem de trabalhar duro, pois aquilo tudo era uma droga. Ela também odiava estudar, pois era algo muito cansativo, e tudo que ela queria era passar todos os seus dias jogando videogames. Mas sempre que ela fazia isso, ela era repreendida por sua mãe, pedindo para ela fazer o dever de casa antes de jogar seus jogos. Tudo que ela queria era ter uma forma de poder fazer somente o que gostasse. Até que em um determinado dia, uma pessoa misteriosa com uma foto de perfil de um trevo de 4 folhas manda uma mensagem para ela, dizendo que ela não precisava trabalhar duro, pois a habilidade de se esforçar era um talento, e ela não tinha esse talento. Falar para o Utako trabalhar duro era um absurdo. Era como pedir para um pássaro correr ou para um peixe voar. Se isso não estava nela, ela não tinha o que fazer, e logo não precisava se esforçar para mais nada. Essas mensagens eram tudo que o Utako queria ouvir, e desse modo ela fica extremamente feliz com aquelas palavras da pessoa misteriosa. Mas voltando brevemente à razão, ela responde que se fizer isso, sua mãe irá ficar brava. Mas a pessoa misteriosa fala que era para o Utako simplesmente ignorar sua mãe, pois ela deu à luz ao Utako e não teve a capacidade de dar a ela a habilidade de se esforçar. Então a culpa de Utako ser desse jeito era totalmente de sua mãe. Utako não era culpada de nada e ainda recebia sermões de sua mãe, fazendo ela se sentir mal. E assim a pessoa misteriosa fala também que a mãe dela era um pouco cruel em fazer isso com ela. E parando para pensar, Utako nota
nota que tudo aquilo fazia muito sentido pra ela, e que ela teve que passar por essas situações várias vezes com sua mãe repreendendo ela, mesmo que sua mãe seja a verdadeira culpada. E enquanto o Taco fazia uma expressão mal-humorada, a pessoa misteriosa fala que ela não precisava escutar uma mãe desse tipo. Dessa forma, o Taco começou a conversar cada vez mais com essa pessoa misteriosa, a quem ela apelidou de Senhor Trevo. Ela não sabia se essa pessoa era homem ou mulher, muito menos sabia sua aparência. Essa pessoa estranha também usava sempre um modificador de voz diferente em suas ligações, mas tirando isso, essa pessoa sempre falava coisas que deixavam o Taco feliz. E enquanto sua mãe reclamava de suas notas cada vez piores pela clara falta de estudo, o Taco a ignorava, fazendo sua mãe pensar que ela poderia estar apenas passando por uma fase rebelde. A justificativa de Utako era sempre que os verdadeiros culpados disso tudo eram seus pais tóxicos. Ela conseguiu chegar no ensino médio graças às dicas do Senhor Trevo, mas mesmo assim ela não queria ter que estudar, e ela queria ainda menos ter que arrumar um emprego, pois trabalhar também provavelmente será difícil. Pensando em seu futuro, ela fala para si mesma que não queria ter que se esforçar, pois ela é alguém que é incapaz de fazer seu melhor. E novamente salvando seu dia, a pessoa misteriosa chama ela, falando que ensinará uma maneira para que ela possa viver sem ter que trabalhar duro. E desse modo, ao chegar em casa, o Taco fala para seus pais que sofreu bullying na escola. E enquanto sua mãe ficava aflita, o Taco fala que por conta disso irá abandonar a escola, e que ela não consegue mais dar seu melhor porque ficou machucada pelo bullying e lá fora era assustador. E como ela não consegue mais aguentar isso, ela ficará em casa a partir de agora, e que era para eles deixarem ela sozinha. Dentro de seu quarto, a pessoa misteriosa fala que com isso, o Taco agora não precisa mais trabalhar duro ou se esforçar para nada, e que ela pode fazer tudo o que quiser a partir de agora. Ao ouvir essas palavras, o Taco fica extremamente feliz, pois aquilo era como o verdadeiro paraíso para ela. Mas enquanto ela ficava feliz, sua mãe ficava cada vez mais mentalmente instável, dizendo que fez seu melhor e que foi até a escola várias vezes para tentar resolver a situação, mas que todas essas vezes eles falaram que o bullying contra ela nunca existiu, e que mesmo ela insistindo para a escola investigar, a resposta foi sempre a mesma. O pessoal da escola disse até mesmo que na verdade o Taco é uma garota muito estranha e que ela tinha o hábito de contar mentiras e coisas do tipo. Mesmo sua mãe ficando irritada com o professor por dizer aquelas palavras, eles ainda não entendiam a situação, e em lágrimas sua mãe fala que tentou seu melhor, e caindo de joelhos ela fala que disseram até mesmo que a falta de disciplina de Utako era culpa dela. E então ela fala que mesmo assim ela trabalhou muito duro por sua filha, e pergunta se mesmo com tudo isso ela ainda não conseguia tentar se esforçar um pouco por sua mãe que tem tentado tanto. E se agarrando à porta, sua mãe pede para elas irem juntas ao conselheiro, pois se as coisas continuarem desse jeito ela irá acabar se tornando uma reclusa, e desse modo ela implora para sua filha pelo menos tentar um pouco. Mas Utako irritada fala em pensamentos que a culpada de tudo isso era sua mãe, que deu à luz a ela sem a habilidade de se esforçar. E assim ela agradece ao Senhor Trevo por fazer ela enxergar o quão tóxica sua mãe é. Voltando ao presente, enquanto jogava, Utako conversava com a pessoa misteriosa por ligação, falando sobre a recente discussão que teve com sua mãe por conta da roupa e dizendo que era sua mãe que deveria pedir desculpas primeiro. Ela queria que sua mãe se desculpasse por ter dado à luz a ela sem a habilidade de se esforçar. Ela queria que sua mãe repensasse melhor sobre suas responsabilidades. Era culpa dela que o Taco não consegue trabalhar e muito menos ajudar em casa. Repreendê-la por isso era ridículo. E gritando, ela fala que prover suas necessidades era a única maneira deles se desculparem por serem pais tóxicos. Então era melhor eles todos se calarem e deixarem ela viver desse modo, pois ela está muito feliz com isso. E mais do que isso, ela é a pessoa mais feliz do mundo. Isso até Yotsu aparecer cortando o cabo de internet da casa deles, dando início ao seu novo plano. E ao ver que a conexão havia caído, Taco fica confusa, perguntando o que estava acontecendo. Por outro lado, com um sorriso no rosto, Yotsu entra na casa de Uichi, dando prosseguimento ao seu plano. Tudo isso com o objetivo de fazer ele feliz. Alguns momentos antes de Yotsu chegar, Uichi estava arrumando um pouco sua casa para poder recebê-la. E então ele lembra dela fazendo o cronograma do que fariam em sua casa. Mas quando ele olha para o corredor, ele fala em pensamentos que sua casa estava realmente uma bagunça. E mesmo sendo estranho, isso não o incomodava até pouco tempo. Sua mente estava tão turva e nublada que ele não conseguia ver as coisas claramente. Mas recentemente essa escuridão toda tem sido clareada. Yotsuha claramente era sua única fonte de luz. Voltando a si, Uichi fala que essa casa estava em um estado vergonhoso. E então ele se concentra ainda mais em limpar todo aquele lixo acumulado. Até que ele nota uma moldura com uma foto antiga de sua família. E encarando a foto, ele fala em pensamentos que essas memórias que eram felizes e calorosas agora são correntes que o aprisionam. Estar em casa é muito doloroso para ele, e tudo o que ele quer é poder sair de perto de sua família o mais rápido possível. Se mudar de casa quando estiver na faculdade, certamente será o melhor para ele. Mas se ele fizer isso, sua mãe provavelmente irá acabar com a própria existência. Sua irmã mais velha, que está daquele jeito desde o ensino médio, também o preocupava. Aquelas duas mudaram muito, elas não eram daquele jeito no passado. E é por culpa dessas memórias do passado que Uichi não consegue abandoná-las. E talvez por isso ele seja forçado a viver com sua família para sempre. Mas enquanto ele se
perdia em seus pensamentos, Yotsuha de repente abre a porta com tudo, sorrindo e dizendo que veio para se divertir. Ao mesmo tempo que ele ficava surpreso com sua entrada barulhenta, Yotsuha fala que era incrível ver que ele estava limpando a casa, e que como ele é tão incrível, ele merecia um abraço. E enquanto ela o abraçava, Uchi, que estava corado, fala que sabia que a intenção dela era abraçá-lo desde o início, deixando Yotsuha em choque por ele ter descoberto. Após isso, Uchi decide pensar sobre aquelas coisas sombrias mais tarde, e assim convida Yotsuha para ir até seu quarto. Por outro lado, o Taco, saindo de seu quarto, avisa a pessoa misteriosa que o Wi-Fi tinha parado de funcionar, e o Sr. Trevo responde para ela tentar olhar os cabos lá fora. E enquanto Uchi e Yotsuha subiam as escadas, o Taco passava por eles. Ao vê-la, Yotsuha mostra um sorriso e cumprimenta ela, mas o Taco recua e não responde, descendo as escadas desconfiada. E ao mesmo tempo que ela descia as escadas, Yotsuha faz sua expressão séria novamente. E logo depois ela fala que irá dar um oi para a mãe de Uchi, que era para ele ir para o quarto e esperar por ela. Vendo ela descer as escadas saltitando alegre, faz Uchi se perguntar se ela ficaria bem. E chegando na sala, Yotsuha chama pela mãe de Uchi, pedindo desculpas pela intromissão e entregando a ela um pequeno presente de gratidão. A mãe de Uchi, que estava mexendo no celular, fica encarando ela desconfiada por um momento, até que ela decide pegar o pacote, largando ele em cima da mesa e então fazendo Yotsuha deixá-la em paz. Subindo as escadas, Yotsuha pega o caminho oposto ao quarto de Uchi, e correndo ela chega até o quarto de Utako. Olhando de um lado ao outro, Yotsuha empurra uma garrafa e derruba seu líquido em toda a mesa, pegando em todos os periféricos de Utako. E agora, com seu objetivo concluído, Yotsuha vai até o quarto de Uchi. Fora de casa, Utako nota que os cabos pareciam estar cortados, e assim ela tira uma foto e manda para o Sr. Trevo. A resposta dele é meio estranha, como se ele já soubesse o que aconteceu, mas quando o Taco pergunta o que deveria fazer, ele responde que ela deveria chamar um técnico. Mas o Taco, ouvindo isso, entra em pânico, e em pensamentos ela fala que não queria ter que falar com os provedores de internet, pois já faz muito tempo que ela está reclusa e ela acabou perdendo a habilidade de interagir com outras pessoas a não ser online. Ela também não queria ter que falar com seus pais, pois seria muito estressante para ela. Tudo isso era uma droga e ela não queria ter que estar se esforçando tanto assim para achar uma solução para esse problema. Desse modo, ela decide esperar até que algum deles descubra que eles estão sem internet e então mande arrumar. Como ela tinha jogos em que ela podia jogar mesmo estando offline, para ela estava tudo bem. Mas ao abrir a porta de seu quarto, ela logo se depara com seu setup todo molhado. E assim ela solta um grito tão alto que até do quarto de Uchi dava para ouvir. E ao mesmo tempo em que ele tremia de medo, Yotsuha, com uma expressão séria, fala que até agora estava tudo dando certo. Enquanto ouviam ela gritando e xingando, Uchi pede desculpas por sua irmã mais velha, dizendo que ela costuma agir assim quando joga online conversando por chat de voz. Mas Yotsuha, sorrindo, responde que estava tudo bem. Por outro lado, Utako estava desesperada, já que seu PC não estava mais ligando. Até mesmo seu Nintendo Switch tinha estragado por conta daquele líquido derramado. Tudo que ela possuía agora estava estragado, e isso era seu fim. Se jogando na cama, ela começa a se debater de frustração. E logo depois ela abre o esgoto Twitter e posta tudo o que acabou de acontecer. E assim ela logo começa a receber notificações de amigos e pessoas respondendo o que ela deveria fazer. Mas para Utako, aqueles termos que eles estavam usando pareciam estar em outro idioma. Ela não conseguia entender aqueles termos difíceis. Desse modo, uma das pessoas responde que então ela só tinha duas alternativas: levar para alguém arrumar ou comprar um PC novo. Utako não sabia como se pedia para alguém consertar seu PC, e ela também não poderia pagar por um novo. Seu pai sempre deixa uma mesada para ela para seus gastos mensais, mas aquele dinheiro jamais seria suficiente para ela comprar um PC novo. Com isso dito, as pessoas logo começam a mandar ela arrumar um emprego, mas ela responde que não conseguia se esforçar em nada. Essa pessoa então manda ela pedir dinheiro para os pais, e Utako responde que não queria, pois falar com eles estressava muito ela. Um de seus amigos fala para ela começar a economizar seu dinheiro, já que ela ganha mesada, mas Utako responde que se guardar dinheiro ela não vai mais poder comprar outras coisas que deseja, então ela não queria fazer isso também. Esse amigo então fica cansado de suas desculpas para tudo, e pergunta como que ela espera que as coisas deem certo para ela se ela é desse jeito, e que tinham coisas em que ela precisava se esforçar e trabalhar duro para poder se divertir também. Ao ver essa mensagem, Utako novamente faz uma expressão emburrada, e em pensamentos ela fala que não conseguia fazer nada disso, e que a vida deve ser muito boa para aqueles que têm o talento de se esforçar e trabalhar duro. Agora nem mesmo o Sr. Trevo estava respondendo suas mensagens. Tudo estava contra ela, então só o que restava agora era dormir. Até que Yotsuha começa a gritar do quarto de Uchi, dizendo que se ela conseguir resolver um problema de matemática, ele teria que fazer cafuné nela. E no momento em que Uchi aceita a proposta, Yotsuha imediatamente fala que já terminou, deixando ele surpreso com sua rapidez. Desse modo, Uchi se prepara para fazer cafuné nela, deixando Yotsuha novamente com o coração a milhão. E quando ele começa a tocar em sua cabeça, Yotsuha fica extremamente animada, pedindo por mais e mais. E à medida que Uchi continuava, ela ficava cada vez mais animada. E do quarto de Utako, pelos barulhos e falas sugestivas, parecia até que eles estavam fazendo outra coisa. Utako fica totalmente desconfortável ouvindo aqueles sons. Falando em pensamentos, para
para eles pararem com essa safadeza à luz do dia, pois ela queria dormir. Mas quando ela ouve Yotsuha falando que é para eles fazerem isso todos os fins de semana a partir de agora, ela entra em pânico. Aquilo não podia ser real. Até poucos momentos atrás ela estava totalmente feliz, mas agora ela odiava tudo isso. Até que ela recebe uma mensagem do Sr. Trevo pedindo desculpas por demorar para responder, e dizendo que estava ocupado conversando com outro conhecido. Por outro lado, Yotsuha fala em pensamentos que com isso ela encerrava seus movimentos contra a irmã mais velha de Uichi por enquanto, e que até agora tudo deu certo. E desde que ela siga todos os passos corretamente, tudo dará certo. A única coisa imprevisível no momento era aquela pessoa misteriosa, mas na visão de Yotsuha ela não achava que ele poderia estar conectado com os problemas envolvendo a família de Uichi. Ela pediu a ajuda de Fu, mas aquilo ainda vai demorar um tempo. Seria bom se ela conseguisse ter outras opções também. E desse modo ela tenta algo, chamando Uichi e falando que recentemente ela começou a poder sentir espíritos, e que ela consegue sentir que Uichi tem um espírito possessivo caçando ele. E ao mesmo tempo que Uichi ficava assustado com aquilo, Yotsuha pergunta se por acaso teria alguém que guarda algum ressentimento dele. E enquanto ela pensava em algumas possibilidades, ela pergunta se poderia ser alguém do primário, que conhece eles dois ou algo do tipo. Ao ouvir ela, Uichi congela por um momento, e logo depois ele se lembra do garoto ao qual ele tentou salvar do bullying que sofria. Isso faz ele ficar sério por um bom tempo, mas ele decide esconder aquilo de Yotsuha e responde que não tinha ninguém assim, e que realmente não fazia ideia de nada disso. Ver ele todo pra baixo faz Yotsuha se desculpar por ter tocado em um assunto tão sensível, e de um modo fofo ela fala que irá expulsar os espíritos malignos que o cercam, dando socos no ar como se estivesse lutando com algo. Uichi sorrindo agradece e fala que pelo jeito exorcismos se resolvem na porrada, e Yotsuha animada novamente o abraça, mas em pensamentos ela fala que ele certamente estava escondendo algo dela, mas como ele parecia estar sofrendo, ela precisa ser cuidadosa com o que perguntar para ele. O principal agora é focar nos problemas envolvendo sua família. Não foi somente sua irmã que teve culpa do que acontece com Uichi no futuro. Tem mais duas pessoas na casa que são tão culpadas quanto ela. E enquanto ela pensava, alguém abre a porta do quarto de Uichi, dizendo ter ouvido que ele estava com uma amiga, e então se revela sendo o pai dele. E ao mesmo tempo em que ele cumprimentava os dois, Yotsuha com um sorriso forçado fala em pensamentos que ele é a pessoa mais problemática nessa casa.